Então, eu vou ler umas anotações que eu fiz, que trata-se de uma resposta dialética ao Sérgio Gouveia, e que nós temos muitas discordâncias muito fortes, mas ele tem ideias interessantes para o nosso grupo. Político, comunista. Ele diz que eu sou um comunista consequente e não inconsequente. Bom, de qualquer forma, já dizia o Gramsci, né, na fundação do Partido Comunista Italiano, ser comunista não é apenas ter poses e discursos revolucionários, é ser também um político realista. Então eu fiz algumas anotações importantes. Em relação a um áudio que ele tinha me enviado em março. E aí eu parei de falar com ele. Mas como as minhas aulas amadureceram, eu estou num momento realmente de uma elaboração com massas e com o meu público também mais atual, jovens, interessados no marxismo, no comunismo, mulheres emancipadas, nacionais, né? Já que eu faço um marketing de conteúdo, gente do país inteiro. E as minhas experiências também com a reconstrução da Internacional, e mesmo com a Liga Internacional Socialista, e uma tentativa, um desejo da Internacional Comunista para o século XXI. O fato é que esse meu amadurecimento com contatos importantes de pessoas que têm contato direto com a base da pirâmide, que também pensam, têm uma perspectiva de transformação, de revolução da economia, da política, da sociedade. Eu estava dando uma checada no meu WhatsApp, acabei vendo esse áudio dele, fiz umas anotações e acho que são importantes serem externadas. Que é o seguinte: ele diz no áudio que combatemos o acúmulo infinito, a acumulação infinita, que é talvez a principal mazela do modelo que a gente combate. Se não houvesse acúmulo infinito, nisso possivelmente eu concordo com ele. A reação marxista não seria tão pungente, não haveria toda essa luta, essa história, e talvez a bibliografia não teria nem sido escrita. Os livros. Ele sabe um pouquinho, mas não sabe muito da bibliografia dos livros. Ele difere estratégia de tática. Para ele, tática é a microestratégia lá na frente. Não sei muito bem se ele quer dizer com isso o momento da ruptura, mas enfim. Segundo ele, a melhor macroestratégia ou estratégia simplesmente é ir pelo Estado. Porque, segundo ele, se formos pelo Estado, sem cuidar da retaguarda revolucionária, que foi um termo que eu trouxe, daqui a pouco eu explico mais porque eu trouxe esse termo retaguarda revolucionária, de armado ou não. O importante é que haja defesa massiva. Segundo ele, a melhor estratégia é ir pelo Estado, sem cuidar da retaguarda revolucionária, pelo menos no primeiro movimento, porque então essa retaguarda revolucionária irá acabar surgindo e se aderir a você. Né? Ele estava se dirigindo a mim, mas se dirigir. Bom, aí a minha resposta é a seguinte: na verdade, haverá uma retaguarda revolucionária se ela for criada, estimulada, formada, educada, organizada. Porque senão, periga cair, como por exemplo nos 13 anos de desmobilização das esquerdas. Quer dizer, uma geração que não sabe como se mobilizar, como se juntar e como criar uma outra estratégia, com o ostracismo do sindicalismo
e mesmo de movimentos mais antigos, como unir os movimentos, os partidos, para se mobilizar. Não sabe. Precisou fazer isso contra o Collor, contra o FHC, mas foram 13 anos de desmobilização. Não só porque é uma comunicação petista que não atingiu a massa das conquistas, mas é porque mais ou menos estava aparentemente tudo bem com o mundo dos commodities, com um Estado que tinha muita competência para programas sociais, políticas públicas. Então, parecia que estava tudo muito bem. Uma democratização de alguns setores. Então, uma maturidade nesse sentido. Então, parecia que estava tudo muito bem. Então, houve uma desmobilização. Além de não ter sido um Estado revolucionário, um partido revolucionário. Ou pode cair na burocratização, no distanciamento da base. Dentro da ordem burguesa, sobretudo se for abraçado pela burguesia, pelo centrão, pela direitália, pela oligarquia do Brasil, representada lá em Brasília, ou o golpe, mesmo na via do Estado, como tantas vezes acontece. Segundo ele, há uma inviabilidade de se fazer as duas coisas ao mesmo tempo, porque o Estado vai se apresentar diante de nós com o monopólio do poder de fato e repressão. Esse monopólio do poder de fato, ele não disse, mas aí vem o meu conhecimento. Ele se dá por duas vias que são interligadas. É tanto o poder do voto parlamentar lá que decide as atrocidades ou coisas interessantes, quanto a justiça burguesa, né? Essa casta judicial que ganha não sei quanto do nosso bolso e que serve, e que no lazer e os contatos e sua bolha, seu núcleo social são grandes empresários, políticos, assim, raposas do sistema. Não tem lá metalúrgico, donas de casa. Então, obviamente, por mais que sejam pequena burguesia, vão defender, justamente por serem pequena burguesia, classe média, segundo o termo da sociologia do século XX, vão defender a burguesia, os interesses. E o direito, Pachucanes, né, no nosso grupo de estudos de teoria da revolução do Estado, Pachucanes, o direito é burguês. É o capital que precisa do direito para supostamente organizar, colocar todos como se fôssemos iguais na compra e venda, simplesmente. Nas liberdades individuais, entre aspas, que nem diz o Manifesto Comunista. A burguesia substitui todas as liberdades pela única implacável liberdade de comércio. E para defender a propriedade privada dos meios de produção. Né? Diz o Marx no Capital, não se faz revolução com leis. Né? Mas, então há isso. Mas e antes? Não havia e tal? Mascaro e Silvio Almeida, na Faculdade de Direito, eles ficam apaixonados com Pachucanes, que diz, não, havia regra política. Na Roma Antiga não tinha direito. Então, é importante que seja dito isso, porque é isso que, inclusive, sustenta o outro setor, que é o Estado coerção, a repressão, que aí também é o poder, o monopólio do poder de fato, o monopólio das armas, por exemplo, e da violência. Sérgio Gouveia disse, eu anotei, se o Estado possui o monopólio de poder de fato, e você me pergunta como ter o poder de fato do nosso lado, e aí eu citei para ele os policiais antifascistas e qualquer núcleo que fosse mais interessante na nossa luta. Então volto a te dizer, segundo o Sérgio Gouveia, que num primeiro momento é importante manter os arquivos mentais e cardíacos bem guardados para eles serem uma macroestratégia para trafegar dentro do Estado, onde ele não vai nos incomodar. Novamente, Sérgio desconsidera as cassações. Lembram dos deputados cassados, comunistas, antes do golpe de 64, inclusive Marighella?
criminalização do PCB. Os golpes. Embora, de fato, tais medidas sejam mais brandas do que a repressão, né? Ser exilado, ser caçado. O problema é ser preso, morrer, ser torturado, apanhar na rua. E ele diz: qualquer movimentação suspeita que se barre no CNI, na ABIN, que são das Forças Armadas, no Serviço de Inteligência, como ameaça à Lei de Segurança Nacional, seremos incomodados. Isso é se considerar apenas a dita retaguarda revolucionária, que é para defender contra a contra-revolução permanente que existe nesse país e neste continente. E não, a construção de uma retaguarda revolucionária vai ter um olho ali, inclusive contra essas leis aí que vieram, antiterrorismo e outras coisas mais. Ou se fizer em termos, sobretudo se começar a ter uma certa ameaça, porque alguns desses grupos ditos revolucionários nem ameaçam, nem chegam a ter ainda o poder de começar a ameaçar, mas há o olho ali das Forças Armadas, junto com o Deep State, junto com o governo dos Estados Unidos, o Departamento de Justiça, a CIA, a FBI, que existe, não é teoria da conspiração, existe para manter a narrativa e manter o banditismo hegemônico, manter o que alguns chamam de imperialismo. Lenin, mas os comunistas mais contemporâneos continuam chamando, é para manter nenhum bicho de 7 cabeças. Ou se fosse as duas coisas ao mesmo tempo, tal como ele colocou ali, naquele momento em março eu tinha falado para ele, uma construção conjunta precisa ter. Não apenas buscar a maioria, mas ter essa retaguarda. E talvez na cabeça dele essa retaguarda teria uma certa preponderância maior do que a via eleitoral, nesse sentido, pela via do Estado. Então lá na frente o Estado se apresentaria com seu poder, com a sua violência, com o seu poder, monopólio do poder de fato. O Estado é burguês, saibamos disso, é uma forma do capital, Estado moderno. Então, eu li essa anotação, eu vou problematizar ainda mais isso daqui a pouco. Essa questão, vou problematizar ainda mais. Na verdade, eu fiz uma live anterior a essa, de 50 minutos. Essa deu uns 15 minutos. Eu fiz uma live anterior que eu vou juntar e colocar no meu canal no YouTube. Essa vai ser a primeira, mas eu fiz uma live anterior problematizando isso que eu acabei de dizer, essa resposta dialética, essa conversação dialética que está se amadurecendo para o nosso grupo político. Mas através da pergunta de um dos usuários que entrou aqui, me fez uma pergunta sobre movimentos, partidos, e eu problematizei ainda mais essa resposta, esse jogo dialético. Então eu vou acabar essa live aqui, depois eu vou juntar com um programa, um aplicativo, juntar ela com a anterior, que na verdade fica como posterior, que aí fica algo mais cronologicamente correto.
Olá. Bom, o que eu tinha para falar eu já falei. Então, estou aqui disponível, fumando meu charuto, um momento de ócio entre um pensamento e outro, entre uma leitura e outra, entre um afazer e outro. Acabei de voltar da rua. Entre uma leitura e outra. Marcelo Augusto. Salve, salve. Grande Fernando, inspiração intelectual. Obrigado. Que bom. Bom, muitas vezes eu entro aqui e as perguntas giram em torno da conjuntura. Isso só se for pergunta realmente grandiosa. Ou perguntas específicas. Por exemplo, a do... esqueci o seu nome. Ele é lá do sul. Jovem Eclipse. Esqueci seu nome. É muita gente que chega e estabelece um contato comigo. Mas perguntou o seguinte: será que o povo religioso que foi lá no hospital da menina é uma minoria mesmo? O importante é saber quem vazou o nome da menina, o nome do hospital, o endereço do hospital. Isso foi a Damares. Porque no Ministério da Mulher e dos Direitos Humanos ela consegue ter acesso a isso. Só para terminar, saiu uma matéria, uma reportagem muito importante. Isso é jornalismo, da BBC Brasil, que nem é socialista e comunista, pelo menos que eu saiba. Óbvio que não. Mas que a BBC tem uma trajetória lá estatal, mas não quer dizer. A BBC Brasil dizendo que mostra que diariamente seis meninas entre os 10 e 14 anos, todo dia neste país, passam por uma operação, um procedimento de aborto. 6. Cerca de 6. Ou seja, em outras palavras, o que para os fundamentalistas evangelofascistoides é monstruoso, uma abominação, um caso isolado, é quase rotina nos hospitais deste país. Aí vocês falam, eu falo, nossa, mas não parece, não sei de nenhum caso. Meus queridos, este país, ele é uma coxa de retalhos completa. Né? Ele é uma coxa de retalhos completa. Outro dia um amigo meu, grande amigo do teatro, de São Paulo, tal, ele voltou lá para a cidade dele, que é Marília, interior. E aí faz tempo que a gente não conversava, de repente por áudio, né, ele me manda um áudio assim, tô aqui na roça,
Eu falei, o que é roça? Eu não tenho essa referência. Óbvio que eu já ouvi a palavra, tenho alguma imagem na minha cabeça, mas eu não sei o que é uma roça. Não faz parte da minha realidade. Eu nasci, cresci em Santos, litoral, São Paulo, viajei por. Mas não, aí lembro da minha infância, talvez da adolescência, onde eu passava por Itu, aquelas fazendas, o boi e a vaca, eu ficava alucinado dentro do carro. Ou o, quando eu ia depois visitar meu tio lá em Penápolis, tinha fazendas, mato. Talvez fosse roça isso, é uma imagem na cama, mas não faz parte da minha realidade. Quando eu vejo um cavalo, mesmo em Santos ou São Paulo, PM com cavalo, eu fico encantado, não com a PM, com os cavalos. Meu Deus, eu amo cavalo, tenho medo, adoraria fazer polo ou hipismo, né, acho. E eu tenho uma estatura para isso, inclusive, boa. Não faz parte da minha realidade. Né? Não faz parte. Esse país é uma coxa de retalhos. Então, quantidade de crianças. Agora, só para finalizar mesmo, eu adoro comentar isso, que é para atacar mesmo e conscientizar, porque é real. Eu jamais seria deturparia a realidade. A maioria dos casos de pedofilia, comprovadamente, acontecem nas instituições defendidas pela direitalha, sobretudo na família dita tradicional, né? E nas igrejas. Tanto os pastores evangélicos quanto a igreja católica. Isso aí a gente sabe, mas os dados, as pesquisas mostram. Por isso que eles não querem educação sexual, e por isso eles desviam o foco para falar que a esquerda defende a pedofilia. É a mesma coisa com a pauta única anticorrupção, como se o único problema desse país fosse a corrupção. A única pauta da direita neste país, além de privatização, além de retirar de direitos, blá, 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 é corrupção, corrupção, corrupção. Eles são os próprios corruptos. Então precisa desviar o foco. Transferir. Está cada vez mais claro isso. É a mesma coisa com a pedofilia. Eles são os pedófilos. Bolsonaro que elogia o Stroessner, o Pinochet e outros pedófilos. Tem um capitão lá que é pedófilo que sempre estava com ele. Então, né? Pedófilo, se for ditador, então aí ele tem orgasmos múltiplos. Obviamente, ditadores de direita. Então, essa é a grande hipocrisia da direita, da família tradicional, dos capitalistas, dos conservalóides e dos fundamentalistas. E só para finalizar mesmo, é preciso saber quem vazou o nome da menina. Estava tudo em sigilo, então daqui a pouco talvez descubra quem vazou. Isso foi a pilantra, aquela pastora pilantra chamada Damares. Ela deve cair assim como o desgoverno inteiro já deveria ter caído faz tempo. Não fosse primeiro aquela reunião infeliz ano passado do Toffoli com o Maia e com o inquilino atual do Planalto. Marcelo Augusto enviou uma solicitação de novo. Você quer entrar aqui e conversar comigo? Ou você está clicando errado, Marcelo? Jovem Clips, quando tiver educação sexual nas escolas, será revolucionário. Eu tive. Eu tive educação sexual. Eu tive aula de sexologia. Era uma professora. Que bastante desbocada. Eu sempre estudei em escolas públicas. E até que uma hora implantaram aquele modelo integral, escola de tempo integral. Então, geralmente acabava meio-dia, tomava merenda e ia todos embora. Não, no modelo integral de escola, eu ficava
a gente ficava... as escolas mudaram muito no meu tempo. Eu sou jovem, ainda século XX, século XXI, tá? Final do século XX, século XXI. Mas mudou totalmente. O neoliberalismo veio arrasando tudo. É uma outra ideologia. E olha que o estado de São Paulo era ainda PSDB. Mas, enfim. As minhas apostilas de filosofia, por exemplo, tá lá o Geraldo Alckmin. Mas tem Gramsci nas apostilas de filosofia. Outro dia um aluno meu veio e me mostrou que tem também. Acho que ele é lá do Nordeste, também tem Gramsci. Mas o meu era uma foto do Gramsci, era uma coisa muito difusa. O dele era ensinando mesmo Gramsci, as ideias do Gramsci. Ele me mostrou, eu falei, olha, tá correto, tá preciso, não há nenhuma deturpação nisso. Achei interessante. Mas sobre a aula de sexologia, não lembro agora se era sexologia ou educação sexual o nome, mas a gente, ela pedia produção de texto sobre prevenção, havia conscientização, trabalho. Eu lembro uma vez ela falou assim, lendo uma das redações, ela falou assim, credo, esse menino, não sou eu, era o outro, credo, esse menino não sabe nem escrever punheta. Então, sabe, o Brasil, isso é o Brasil. Isso é o Brasil. É uma coisa meio, é uma mistura entre Marilena Chauí e Dercy Gonçalves. Todo o resto é obscurantismo e repressão. Bárbara Bertunes. Quando tiver educação na escola, será revolucionário. Eu tive. Jovem Eclipse, eu nunca tive. Pois é, que pena. Que pena. Eu tive educação sexual, diz a Bárbara Bertunes. Passei por um colégio de freiras e mesmo lá eu tive educação sexual. Aí eu não gosto. É que nem pedir conselho sexual para padre, que não é o padre, aqueles que casam podem ter filho. Não gosto. A freira teve educação sexual. Quem é que dá educação sexual? Não? Tem que ser alguém que não pode ser freira nem padre. A menos que eles tenham relação sexual. E há vários santos que tiveram filhos. Né? Santidade não é apenas por virgindade, é por também cadáver incorruptível, outras coisas. Ou uma vida realmente boa. A professora não era freira, menos mal. Mas enfim, eu tive educação em escola pública, conscientização, blá, 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 blá. Mas sobretudo nessas áreas mais afastadas que não são urbanas, é que é preciso haver a conscientização, é que é preciso haver a educação. Porque, volto a dizer, sobretudo nas instituições direitistas que a direita defende, é que há a maior parte da pedofilia. As freiras eram administradoras do colégio, não eram professoras. Ah, tá. Bom, então, nós temos o socialismo a construir neste país. Um socialismo, obviamente, internacionalista, mas brasileiro. Corrigindo, as freiras eram professoras somente das matérias de religião, educação moral e cívica. Ai, educação moral e cívica. Ai, detesto esse nome. É tipo as escolas cívico-militares, né? Outro dia eu escrevi um texto contra as escolas cívico-militares, divulguei e saí da minha bolha um pouco, que eu já estou estourando a bolha, estou com todo um projeto de estourar a bolha. Mas eu comentei lá numa notícia sobre as escolas cívico-militares, vi uma renca, que foi ano passado, uma renca de aborrecentes me atacaram e tal, e fizeram stories sobre mim. Ele não sabe nada sobre as escolas cívico. E teve alguns que se sentiram atraídos pela minha crítica. Alguns passaram a me seguir, a me acompanhar. E eles falaram, olha, você tem razão nisso e nisso aqui. Você tem razão.
os professores militares não sabem. Parece que eles estudaram a aula no dia anterior e foram lá. Aí eu falei, o nível deles é tipo um Bolsonaro, assim, né? É. É. E porque há uma diferença entre escolas militares, que é para uma profissionalização dessa profissão que é para quem não tem vocação na vida, né? Que nem dizia o Raul Seixas, e é daqueles que, que são eu tenho fontes militares, contatos militares, não vou atacar eles. Mas é que eu cresci com isso. Mamãe, eu não queria servir o exército. Exército, como que é o Raul Seixas disse? Que nem cachorro bijando o porão, mas é para quem não tem vocação. Mas isso se confirmou quando lá no Guarujá, na base militar, de repente eu tinha que ir e tal, servir. De repente o comandante lá, não sei, disse o seguinte: olha, olha só a, o jogo ideológico dele. Quem está bem encaminhado na vida, quem tem mamãe e papai para pagar estudos, bancar, sustentar, e, portanto, não precisa, não vai precisar. Agora, quem não tem, não sei o quê, foi isso que o cara falou para aquelas mães e pais e jovens, inclusive eu. Então, quem quer servir, vá para aquele lado. Quem não quer servir, vá para o outro. Mas ele falou isso antes, quem tem pai e mãe. Ou seja, e agora, no desgoverno Bolsonaro, que está aumentando verba para a defesa e está todo militarizado, isso fica explícito. É um bando de. Assim, a maioria. É um bando de parasitas. Tanto que saiu uma reportagem importante dizendo que não são os aposentados que aliás, há uma polêmica, nem, alguns dizem com provas que não há déficit nenhum da Previdência, mas os onerosos nas nossas costas são os militares. Então, um bando de parasitas, não tem vocação, não vai ter perspectiva, não quer entrar, obviamente, no mercado de trabalho, nem fora também não consegue nada. Então vão para isso. E nas PMs aí também tem outra coisa, quer dizer, é uma camada também que não é abastada, que não teve muito estudo e só faz concurso público, o mais fácil é CPM, então vai. Então há uma defasagem social que deveria ser. Mas o fato é que ele fez isso. A maioria não quis servir. Mas não era rica, inclusive eu. Né? E no caso era aeronáutica, eu não lembro agora se eu tinha que escolher qual que eu queria ou se eles encaixavam de acordo. Mas o meu era a base lá da aeronáutica. Aqueles aeroplanos, sei lá, aqueles lindos, fantásticos. Mas é realmente uma. E agora eles devem voltar para os quartéis, assim como os evangélicos devem voltar para as igrejas. Trevas Gabriel, o que você acha do PCB? É um dos partidos que mais me alinho, penso muito em me organizar lá. Tenho camaradas do PCB, mas eu fiz um vídeo recentemente falando sobre a minha ideia a respeito de um partido socialista e comunista. E na época, nem faz tanto tempo esse vídeo, eu ainda não tinha amadurecido muito bem a respeito da teoria do partido, com Lenin, com Gramsci, sobretudo. Mas naquele vídeo já está uma série de críticas que eu tenho aos partidos de vanguarda que ainda continuam. O PCB entrou num ostracismo e eu não vejo que ele vai sair dele tão cedo. Por isso que eu estou construindo o meu grupo político. Se você tiver interesse, Trevas Gabriel, me envia uma mensagem depois para eu te mandar algumas informações, conhecer um pouco mais de você.
esse grupo, meu grupo político, essa construção, ela parte da formação, a formação teórico-prática. Os partidos, no geral, têm uma ojeriza em relação à teoria. E ela parte da organização. Eu tenho um público que não está na base da pirâmide. Eu preciso atingir essa base da pirâmide e isso já estou vendo como fazer através de contatos importantes que também tenham à cabeça uma transformação social, política e econômica, que tenham contatos diretos com essa massa, no dia a dia. Desde funcionários públicos, como qualquer coisa nesse sentido. É preciso haver essa organização dessa rede e fazer um trabalho que os partidos grandes de centro-esquerda não fazem e que esses partidos de vanguarda também não fazem. Quer dizer, a discordância geralmente não é com o conteúdo, com a teoria, com os princípios, com a causa lá na frente. A discordância, no meu caso, porque nos casos aí gerais muitas vezes é muita picuinha, é das cúpulas. A discordância muitas vezes é em relação à estratégia, ou macroestratégia, e com a tática. Bia Pessoa, gosto dos seus ideais. Muito obrigado, Bia. Eu tenho um grupo no WhatsApp para divulgação do meu conteúdo. Eu tive que fazer uma reestruturação. Se você quiser entrar, eu divulgo o meu conteúdo lá. É uma reestruturação porque os meus grupos de estudo, os meus cursos tinham ficado apenas intelectuais. E isso não é marxismo. Preciso que a teoria seja testada na prática, é preciso uma politização. E, de certa forma, um ou outro queria arrancar de mim um conhecimento para sua própria vidinha pessoal ou acadêmica, já que a academia não tem uma formação marxista. Usa marxismo aqui e ali como instrumental de análise, mas não é no sentido que eu estou dizendo. E muito pouco. Né? Sempre falo, é uma pesquisa, inclusive, Hannah Arendt e Foucault são mais citados do que Marx. E, além disso, não é da academia que vai surgir a proposta. Agora, você pode também deixar o espaço vago para o Live Jets e terraplanista. Então, se você quiser entrar, Bia, me envia depois seu número de telefone, uma pequena apresentação sua, porque eu não tenho medo de infiltrado nem nada nesse sentido, mas o fato é que houve uma invasão, vez ou outra alguém me ameaça, e tinha lá uns invasores que vieram através do meu canal no YouTube, que são de direita, mas queriam ver mais ou menos o que eu estava fazendo. Para atingir a base da pirâmide, tem que descomplicar a informação. A teoria marxista e derivadas não são acessíveis à base. Para atingir a base da pirâmide, na verdade, não é atingir, é envolvê-la. É preciso que se note que, na verdade, a vida concreta dessa base da pirâmide, é preciso que a teoria marxista que consigamos assimilar e fazer com que assimilem que a teoria marxista é condizente, coerente e diretamente coerente, condizente com a realidade concreta da base da pirâmide, com as nossas vidas diárias.
além de ter essa palavra que eu sempre evitei, mas depois que eu soube que Paulo Freire usava a esperança não no sentido de espera, mas de esperançar, de investir, de estar junto, é preciso ter a esperança. Não num céu ou num inferno, já que essa base da pirâmide, bastante esquecida, foi atingida, aí sim, atingida, manipulada pelos neopentecostais. Não a esperança. Esperançar, mas não noutros mundos. Neste mundo, nesta vida. E falar em termos corretos. É preciso haver essa organização e a formação de intelectuais orgânicos. Eu preciso de intelectuais orgânicos. Nós precisamos. Mas eu preciso de intelectuais orgânicos além desse meu público. Trevas Gabriel, quais são suas principais diferenças táticas e estratégias em relação ao PCB e os demais partidos de vanguarda que estão por aí? São várias. Eu penso muito, só para citar algumas coisas, eu penso muito assim na questão das listas partidárias abertas. A experiência de listas partidárias abertas. Como fazer com que o centralismo seja orgânico, não seja um centralismo burocrático, que aí isso é coisa de direita. É um politburo, um centralismo, se houver um centralismo, que ele seja orgânico. Um trabalho nacional básico de organização que não foi feito. Isso possivelmente não vai ser eu que farei. Aí emperra todos os meus outros projetos, mas que seja isso lá na frente, se esse grupo político vier a amadurecer para um partido, que seja um trabalho incansável. Nenhum desses líderes, dirigentes de cúpulas fazem um trabalho incansável. Por exemplo, o PT, que nasceu do sindicalismo, não do marxismo, teve um trabalho incansável para constituir um partido nacional. Lula e outros não descansaram um dia sequer nacionalmente. E como essa experiência se esgotou em vários sentidos, é preciso que haja essa renovação. A formação teórica, eu ainda vejo ojeriza mesmo nos partidos de vanguarda. Ojeriza em relação à teoria. Ainda há ojeriza. Sem teoria, você não fica clara como estamos e qual é a perspectiva, qual é o horizonte. E outro dia chegou um menino aqui falando que era do PCB. Eu já falei que eu tenho até no meu grupo pessoas por enquanto de sindicatos, até do PCB, de vários partidos. E veio com um papo de que disse que era do PCB e veio com um papo de que precisa ser feito é dar emprego, tal, que os trabalhadores precisam ter o seu sustento. Daí eu falei, mas e a acumulação? E o desemprego? Eu falei, mas e o exército de reserva? Não, o que é exército de reserva? Não sei se ele realmente é do PCB, tá mais pro PCdoB, pelego do B, mas o que estão fazendo com, não formam, não educam? Eu cheguei a falar com um camarada do PCB, ele disse, bom, formação, preparação é o que não falta. Tal. Aí ele me mandou. E talvez eu assista alguma coisa nesse sentido para ver o que estão fazendo. Eu percebi aqui, para ver mais ou menos, monitorar como é que estão. Como é que está sendo o discurso, a narrativa e a perspectiva. Mas, então, esses tópicos que eu já trouxe aqui, Gabriel, já são fundamentais. Já são fundamentais. Eu poderia muito bem me filiar ao PCB, lutar ali,
Mas aí também é um problema de temperamento. Eu estaria já submetido a uma cúpula. Dirigente que não entra de acordo com o meu projeto construtivista de além de toda uma bibliografia que também não é muito a deles. Esse ostracismo também tem muito a ver com o fato de que não se conseguiu que entrasse um oxigênio ali. Então, quando a estratégia e a tática não está dando certo, é preciso que haja um oxigênio algum. Ian, ou Raya, ele está no meu grupo, se eu não me engano. Como criar um movimento, como será a luta dele nos bairros, como a ABIN não vai chegar e acabar com isso. Bom, não sei bem se o que nós vamos construir é um movimento. Eu sei que é um grupo político. Se lá na frente vai dar um partido e também um movimento, vou responder pontualmente. É uma frase só, mas eu vou problematizar. O movimento social, geralmente, ele depende dos partidos ou de sindicatos, né, para poder atuar. O que tem acontecido... ô Gabriel, olha aí. Isso para mim que é o principal. É que está lá já no meu vídeo, minha crítica. Como não se consegue maioria, mesmo legislativa, que é o poder do voto, não nosso apenas, de um parlamentar, não se consegue hegemonia dentro da ordem burguesa institucional. Nunca a esquerda conseguiu, nunca está conseguindo. Então, para as nossas grandes mudanças, como não se consegue hegemonia, aí o que a cúpula faz, o que as lideranças fazem? Arrastam a base, a militância e os movimentos para o confronto nas ruas. Tantos partidos que nem são de vanguarda sempre fizeram isso. Mesmo o PT. Há um discurso do Lula dizendo, quer dizer, não conseguimos maioria, acho que nos anos 80, no início. Então as ruas é que vão ditar a democracia. O que é uma grande mentira. E é isso que as cúpulas e os dirigentes fazem, dos partidos mesmo de vanguarda. Então é a rua. Veja a UP, agora é tudo isso. Ela faz um trabalho que pode até ser bonito de base periférica, mas a estratégia é a mesma coisa da esquerda brasileira. Não consegue hegemonia, então vamos nas ruas. O que é isso? É apanhar nas ruas? Porque há uma desvantagem nossa. É apanhar da PM nas ruas. É apanhar do Estado. O Estado se apresenta. Então, quando, na verdade, mesmo que o programa seja revolucionário, o discurso e a pose sejam revolucionários, o programa de partido, as pautas, essas cúpulas, esses dirigentes assinam e mandam mensalmente, anualmente para o TRE e TSE as comprovações eleitorais para a justiça burguesa que eles atacam, para as leis. Porque é isso que fortalece a cúpula dos dirigentes. É o que mantém a instituição que é o partido. Então a base da militância se mantém, muitas vezes, é usada, muitas vezes. Isso para mim é um problema de calcanhar de Aquiles, que me faz com que eu possa sopesar e não seja afiliado e pense em uma outra via. Então, como criar um movimento? Como criar um movimento há várias formas, mas não é bem isso que me interessa aqui. Me interessa ver qual que é a perspectiva de movimento social. Tem sido essa. Sim, mas há um trabalho que se faz, tudo bem, mas estou muito ambicioso. Como a ABIN não vai chegar e acabar com isso? Aí é a questão do Estado. Ou é o monopólio do poder de fato, é o Estado de coerção,
que só existe por causa de uma legislação, realmente, da lei burguesa. Aí também o poder político de administrativo burocrático e o poder coerção. Aí que entra, aí eu vou responder, aí que entra a minha grande polêmica com o Sérgio Gouveia. Eu discordo de muitas coisas dele, eu vejo que está errado em muitas questões. Mas ele tem ideias interessantes para mim, para nós, para o nosso movimento. Ele ataca muito os jovens e os partidos de vanguarda. Vocês querem ser eternos vítimas da burguesia, vocês substituíram uma simbologia soviética, não sei o quê, substituíram uma simbologia nacional por uma soviética, vocês são anacrônicos, vocês só querem que o pau de arara, a repressão, a morte. Ele não considera uma série de questões importantes, que é a violência contra a violência, e ele falta o estudo dele também para a teoria. No entanto, ele tem uma ponta de verdade. A hipocrisia das cúpulas e dos dirigentes. Então, a ABIN, as Forças Armadas, a ABIN é das Forças Armadas, a PM repressiva na rua, etc, etc, etc. Segundo Sérgio Gouveia, a via pelo Estado garante a nossa proteção. É o que garante a nossa proteção. Ele não está errado. De fato, a integridade física, a integridade, muitas vezes até política, ela é preservada dentro do Estado. Embora, por isso a minha resposta dialética, ele não considere os históricos de cassações, de golpes. O sujeito foi eleito. E daí? O Gramsci era parlamentar. De repente o Mussolini baixa lá que ele e os comunistas estão ameaçando depois do atentado. É sempre depois de uma fakeada, o incêndio do Reichstag, que aí o Hitler baixa, aí prende tudo. A Lei de Segurança Nacional, aí o Gramsci é preso, mesmo com a imunidade parlamentar. E hoje, com a Força Jato, eles nem precisam tanto de golpe, eles aplicam multas nos partidos, arrancam dinheiro dos candidatos mais fortes, de cidades, estados, né? Vêm com, acham podre aqui ou inventam podre, vão minando o poder econômico dos partidos e tal. As cassações. A burguesia, quando bem entende, ela pisoteia qualquer constituição, seja de Weimar, seja daqui de 88, e aí vem o golpe. Ele não considera nada disso. Essa crítica é importante. No entanto, ele está certo porque exílios, cassações são medidas mais brandas do que apanhar. Ele fala muito no voto de legenda, que na verdade é só até agora só no Brasil, não sei no resto do mundo. Talvez outros exemplos, talvez na Argentina sejam interessantes, mas no Brasil só serviu para tiriricas da vida. No entanto, ele fala que o voto de legenda, as listas partidárias abertas, ou seja, o poder na mão do povo, que assinou lá para criar o partido e tal, ao invés de quadros que de cima para baixo das cúpulas, que vão ganhar um dinheirinho, mas não vão nunca constituir maioria, o voto de legenda talvez ajudar segundo ele. Ele tem um conhecimento realmente político-jurídico das leis, da legislação dos votos, das eleições. Segundo ele, é o voto de legenda que faria que nós conseguíssemos em massa, um partido de massas, combater os capitalistas que tinham dinheiro para decidir nessa nossa farsa. Aí é palavra minha, mas é verdade. Da democracia burguesa, onde o capital que manda, e aí quem tem mais dinheiro tem mais condições. Se bem que isso hoje em dia está mudando com as redes sociais. Mas aí a extrema-direita se aproveita. Se bem que a extrema-direita usa as redes sociais com financiamento do velho da van e outros empresários milionários desprezíveis. Então, de certa forma, é o poder do dinheiro, do capital, dos financiamentos com o partido de massas, voto de legenda, é a ideia que iria mais do que um personalismo. Então, como vocês podem ver, é esse jogo dialético. Quer dizer, eu apresento para ele fatos históricos, como a ideia dele é frágil em alguns aspectos, mas como ele está absolutamente correto em relação ao rumo suicida das esquerdas, dos movimentos e dos partidos de vanguarda. É através desse debate que ninguém está fazendo aí. Por isso que aí eu me embarco num caminho novo, meu mesmo,
Eu ainda não tenho um público enorme porque eu não financio, eu faço marketing de conteúdo, isso pode até crescer lá na frente, vamos ver. Mas o importante para mim são contatos decisivos, jovens, mulheres emancipadas, curiosos em aprender, em se formar, para a gente ter um think tank, ter um modelo. Então, mas é esse jogo dialético que eu estou tendo com o Sérgio Gouveia que responde muito da sua pergunta e que faz com que a gente tenha algumas conclusões. Quer dizer, a via fora do Estado, só única, é apanhar, é morrer. A menos que haja uma construção poderosa, não está tendo. Uma construção poderosa de organização e de formação, não está tendo. E a via apenas eleitoral do Estado também é você se distanciar em Brasília, se distanciar da base, se distanciar a burocratização, a partidarização. O jogo tem que ser duplo. Embora eu tenha alguns camaradas mais velhos que eles também não deixam de estar corretos em relação a essa primeira configuração que eu exponho. Eles dizem, você sempre pensando na maioria, Fernando, sempre pensando em grandes... Eu falo, bom, uma transformação ela precisa vir das grandes massas. Não estou falando que todo mundo tem que ter lido o Manifesto Comunista, tem que ter sabido filosofia materialista, dialética, economia política e socialismo. A Rússia era massa, mulheres, camponeses, trabalhadores, analfabetos. Mas havia uma direção política culta. E aí eles dizem, eu tenho um colega trotskista que diz, eu estou lendo inclusive a história da Revolução Russa do Trotsky, até um certo momento as massas não tinham conhecimento dos bolcheviques. É que eles tinham contatos com militares que estavam insatisfeitos com os czaristas e que aderiram e que foram importantes. E aí foi se criando o Exército Vermelho junto com milícias operárias, mas sem o apoio das Forças Armadas ali. Então, e aí o Partido Bolchevique surge, sobretudo quando ele substitui todo o poder emanando do povo dos soviets para a Revolução Armada. Mas aí é que isso que é importante também. Eles não deixam de estar certos. Embora possa haver uma minoria de intelectuais comunistas que saibam ler na economia, na política e na história o momento correto da ruptura, esse trabalho de base ele é importantíssimo. Então vocês vejam que não é nunca uma resposta de absoluta, é uma resposta de um jogo das contradições, um jogo dialético. Senão não é marxismo, senão é fundamentalismo, dogmatismo. É preciso esse jogo. Então, só para terminar o meu debate, aí eu olhei os comentários. O meu debate com o Sérgio Gouveia se envolve também porque eu vim com esse termo para ele. Retaguarda revolucionária. Retaguarda revolucionária. Por quê? Aí é para refutar qualquer reformista. Seja você reformista ou revolucionário, você precisa saber que qualquer de esquerda que quer transformação política, econômica, social, emancipação, uma grande transformação boa e tal, positiva. Você precisa saber que neste país e neste continente, embora a revolução possa ser incerta, é uma construção, etc., inesperada e tal. Esse país é inesperado, hein? É inesperado, mas enfim. Você precisa ter em mente, sendo de esquerda, já militante ou não, você precisa ter em mente que a contra-revolução é sempre certa. O golpe é sempre certo. Seja em 2016, seja em 64, com aparências diferentes, com muitas diferenças. A contra-revolução é sempre certa. Chaves soube disso. Ainda mais ele vindo do seio militar. Ele disse, vou fazer grandes reformas. Vou fazer grandes transformações neste país. A elite interna não vai gostar. Os Estados Unidos vai querer vir golpear, como sempre tentou, como sempre fez. Então eu preciso organizar socialmente. Mas ele logo morreu, não conseguiu muita coisa e também não foi plenamente socialismo, nem com o Maduro, porque não extirpou a elite parasitária que sempre engordou com o petróleo da Venezuela. É a maior lá, cifras de petróleo do mundo. Depois vem a Arábia Saudita. Justo que os americanos brigam, né? Esses bandidos
tanto republicanos quanto democratas, sobretudo os republicanos, que são o maior grupo terrorista e criminoso do mundo, que apare os neocons, o complexo industrial militar e os bancos, com banditismo global. Vamos ver o que a China vai fazer com eles. Que pena que não temos um governo decente com a China, com a Rússia, com Venezuela, com a América Latina integrada, a África árabe e negra, pudesse quebrar com o dólar. Porque o Biden vai vir com low profile que vai conseguir perpetuar mais um pouquinho o banditismo hegemônico dos Estados Unidos. Junto com grupos lá, os jovens que se dizem socialistas. Vamos, né? Eu coloquei 2 matérias aqui. Uma do Brasil de Fato, que é uma moça que diz: Trump ataca tanto o socialismo, e ele está falando aí, inclusive, que o Biden é o cavalo de Troia do socialismo, porque nós estamos crescendo. E há uma matéria que o Estadão traduziu, até achei engraçado, o Estadão, que é porta-voz da elite, e está no New York Times, esqueci o nome do autor, é uma matéria que diz, é uma matéria de 2018, hein, que diz: fracasso das políticas capitalistas, Vietnã, fracasso das políticas capitalistas torna o socialismo um atrativo para os jovens dos Estados Unidos. Eu tenho contato com vários deles. Um deles quer que eu crie uma seção aqui comunista do novo movimento comunista que eles estão criando aqui no Brasil. Depois veio o Black Lives Matter e aí a luta ficou meio importante depois do George Floyd, mas aí eu vou ter que retomar o contato. O fato é que, então, essa discussão sobre o Estado, aquilo que o Lenin já colocava, o Estado e a Revolução, embora ele tenha feito de maneira muito apressada, estava na clandestinidade, mas isso são esse nível de debate que precisa ser trazido. Esse nível de debate. Então, para mim é importante, sem a teoria não dá. É preciso que eu tenha grupos cultos intelectualmente através da teoria marxista e que essa teoria seja cada vez mais assimilada na base, numa organização, numa rede. Por isso que é um grupo político. Mas eu vou dar uma resposta aqui, vou concluir a respeito desse jogo dialético, dessa conversação, diálogo dialético com o Sérgio Gouveia. Por enquanto, não. Isso ainda precisa ser muito entendido na prática e observando muito bem. Agora, então, ele tem ideias corretas, coerentes, eu também tenho ideias interessantes. É nesse jogo, apesar de todas as discordâncias, que nasce algo interessante. Então, eu volto a dizer, a toada da esquerda brasileira tem sido essa: não consegue hegemonia, aí pode fazer concessão, com o centrão, com o setor da burguesia, que se diz progressista, mas que lá na frente vai cobrar, vai puxar o tapete, com a direita, concessão. Ou você simplesmente é tudo burguês, mas a cúpula está lá faturando o seu, tá te usando apenas. E com essa cúpula que te usa, que é oportunista, que apenas a pose, apenas o discurso, apenas a retórica revolucionária, não é dali, não é desse antro embolorado e pelego e oportunista que vai surgir a coisa. Mas você também, sendo sectário, leiam aquele texto do Lenin sobre o materialismo militante. Ele diz: o maior erro dos comunistas é achar que podem construir o comunismo, o socialismo, a revolução apenas com comunistas. Não. É com pessoas que sejam minimamente lúcidas. Ele não colocou isso, mas eu falaria: olha, não é trabalhador, não é massa, é fascista, é anticomunista, aí é fogo nos fascistas. Agora, é minimamente materialista, ou seja, vê que o importante é a vida concreta. É aberto, não é anticomunista, não é fascista, pode ser um aliado. É um aliado. E se for trabalhador, aí não é nem questão de estar aliado, é saber por que não está junto. Porque essas são as forças produtivas que vão alterar as relações de produção. Então, agora, participar de eleições, se fosse configurando assim, esse meu grupo político,
E aí, participando de eleições, aí eu formo quadros através da teoria, etc. Aí, talvez eu já de antemão esteja percebendo que eu estou fazendo mais do mesmo. Por isso é importante a estratégia e a tática, que são duas coisas diferentes, inclusive segundo o próprio Sérgio Gouveia no áudio que ele me enviou. Tática é a microestratégia lá na frente. Eu não sei se ele quer dizer o momento da ruptura, mas enfim. E a melhor macroestratégia ou estratégia, segundo ele, aí pelo Estado. Bom, eu já vou reler isso que eu fiz na live anterior. Mas é que eu lembrei de uma coisa. O Gramsci, o moderno príncipe do Gramsci. Tem um príncipe do Maquiavel, que é um homem, é o político, é o príncipe, é um sujeito, um personagem político, um indivíduo, senhor de milícias e tal. Mas há um moderno príncipe do Gramsci, que é o partido. Ortiga, que também foi fundador do Partido Comunista Italiano, via que é preciso uma minoria de intelectuais que saibam ler na economia o momento da ruptura. É sim, com as massas muda. Senão vira apenas revolta social, apenas rebeldia, e não se canaliza no termo correto de uma revolução. Muita coisa que a gente está vendo pelo mundo aí, massas nas ruas protestando, estão desorganizadas na verdade, estão apenas revoltadas, não há liderança, e a extrema-direita Itália monta em cima, junto com os capitalistas. O Gramsci pensava que não, é preciso que o partido faça parte da classe trabalhadora, organicamente. A primeira experiência existiu por aí, muito com acertos e erros, conquistas importantes e outras não. A proposta gramscista, ela ainda não se realizou. E é essa teoria do partido que nos ajuda a pensar um pouco mais nesse princípio moderno. Aí eu conversei com o Marcos Del Roio, ele me mandou o texto do Octavio Yanni, de 1999, O Príncipe Eletrônico. Segundo o Octavio Yanni, já há um outro príncipe, que é o das grandes corporações da TV, onde a política, os partidos, os movimentos, os três poderes precisam atuar na TV, nos programas de entretenimento. Mas isso foi em 1999, de lá para cá vieram as redes sociais. Então, aí é uma outra coisa, o Instagram, o Facebook, esses conglomerados, o Vale do Silício, além da televisão, das corporações. No momento mesmo que esse príncipe eletrônico da TV está se completamente desacreditado. Mas ele já usava lá o termo cibernética, já tinha internet, mas não no termo como hoje, na palma da mão do celular. E constantemente, justamente no momento histórico em que a sociedade de disciplina passa a ser a sociedade de controle incessante, em que o capital se desterritorializa e se expande o tempo inteiro. Vejam os entregadores aí de aplicativo. Então é preciso um olhar outro em relação a isso, mas com esse sentido de ser parte. Para isso, dizia Gramsci, o partido não deve atuar com apenas ideologicamente. É preciso que seja dividido aí, por causa disso, em células, de acordo com a produção, com os setores da produção de cada grupo de trabalhadores, desse recorte da massa e da classe trabalhadora. Temos mais 5 minutos. Eu não dei uma resposta fincada, porque eu estou nessa elaboração, mas eu sei muito bem, mais ou menos, como começar a atuar. E eu gostaria da ajuda de vocês. Quem está comigo, tudo bem. Quem já está comigo, quem ainda não está, venha falar comigo. Mandar uma mensagem, no que puder ajudar. Agora eu vou ler um pouco. Júlio Pires. O Fernando com esse charuto parece Olavo. Eu tenho cachimbo, né? Também. Agora charuto é o meu novo hobby.
Eu tô mais pra... não. Fala Che Guevara aí, qualquer coisa assim. Parece um comunista, parece um Che Guevara. Pô, não me zomba. Júlio Pires, que saudade que eu tava em te ouvir. Nós da esquerda estamos debatendo a frente ampla. Que frente ampla? Não há frente ampla neste país. A frente fria só. Aqui vai ter temperatura lá em São Paulo, temperatura polar. Por isso que eu estou me esquentando. Frente fria, frente ampla não. Jovem Eclipse, que é o Felipe. Pode ser uma pergunta apressada, senhor Fernando, mas quando tornarmos o Brasil um país socialista, será que seremos um país isolado por causa da vigilância virtual dos Estados Unidos? Veja, se tivéssemos um governo decente que quebrasse o dólar, fosse mitigando com Rússia, Venezuela, a América Latina integrada, a África árabe e negra e talvez algum país da Europa mais interessante, quebrasse o dólar, com China, que é um bebê da produção no momento mesmo que os Estados Unidos já deixaram de ser um bebê da produção e são um império apenas do consumo e do banditismo global, e que estão vendo que e a fome está aumentando lá, e estão vendo que milhares de famintos, e estão vendo famílias famintas, e estão vendo que ninguém vive de Instagram, Vale do Silício, Facebook, Amazon. Ninguém vive disso. Ninguém vive com isso. Um povo não vive com isso. Isso aí vai acabar. Você acha que eu sempre falo para meus amigos, vocês acham que um romano antigo achava que o Império Romano acabaria? Era perfeito. E acabou de uma maneira ridícula. Mas os Estados Unidos sempre, com as construções de Washington, sempre se basearam um pouco. E eles estão num momento assim meio crepuscular, que lembra um pouco o final de ciclo. Estão mandando mensagem aqui. Bom, mas o fato é que não há isso por enquanto. Vamos ver se virá. O fato é que para vir seria preciso representantes que lessem a teoria, que fossem ousados, que tivessem a perspectiva da revolução. A esquerda está tão ruim nesse sentido, está muito aquém desse sentido. Então, o que eu posso te dizer é o seguinte, nós aqui, e o que nós podemos defender, etc. E o que eu estou vendo que outros também estão cada vez mais explícito. É preciso extirpar a elite. Preciso extirpar. Não falo apenas da direita parlamentar, da oligarquia lá em Brasília e do Brasil, e principalmente a burguesia, que tem RG, CPF, CEP, CNPJ, que nós ainda não nomeamos. É preciso que se faça, nomeie quem é a burguesia brasileira. Ela tem rosto. Extirpando essa elite, nós podemos ter uma outra diplomacia em relação à geopolítica mundial. Uma outra relação com o mundo. Essa outra relação com o mundo, para acabar com a nossa maldição, tanto do transformismo quanto do capitalismo dependente, ela tem chance de ser uma outra relação com o mundo potente. E é essa outra relação que vai montar blocos históricos, blocos importantes, para a grande virada. Está acabando o tempo. Talvez eu volte, ou não.